Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E hoje eu quero estar trazendo para vocês uma solução a respeito dos problemas culturais que afligem o nosso Brasil, sobretudo referidos à educação. E eu acredito, sim, que esse seja um problema que, se solucionado, ele vai acarretar na resolução, ou pelo menos vai amenizar vários outros problemas que o nosso país sofre. Porque você para pensar, nossa, atualmente o QI médio de um brasileiro parece estar inferior ao de um chimpanzé. Por que eu digo parece? Eu tinha pegado essa informação de um colega e depois que eu tinha peguei essa informação eu fui pesquisar um pouco mais a respeito. Pesquisei qual era o QI médio do brasileiro, pesquisei qual é o QI médio de um macaco e realmente estava dando uma diferença de 3 pontos em vantagem para o macaco. Nossa, cara. Então o que a gente pode ver por isso? As pessoas estão em um nível que está inferior à sua própria capacidade. As pessoas estão se animalizando no nosso país. E com isso, as pessoas acabam se tornando muito mais reféns da sua situação e elas não conseguem tomar atitudes decentes para resolver os seus próprios problemas. Muitas vezes os problemas mais simples, mais banais, se tornam obstáculos gigantescos e barreiras intransponíveis na vida dessas pessoas. Veja, por exemplo, o que está escrito no Vidas Secas de Graciliano Ramos. Quando a pessoa ela não tem um certo nível de conhecimento, tudo, absolutamente tudo, os problemas mais simples se tornam monstros, se tornam gigantes, insuperáveis na vida dessa pessoa. Então, cara, é preciso quebrar na cabeça do brasileiro essa noção de que a cultura, de que o conhecimento é uma espécie de um adorno, é um enfeite para pessoas que alcançaram uma certa classe social ou um certo status. Não, essa é questão de dignidade. Isso é questão de dignidade. Do ser humano espera-se que ele tenha um determinado grau de conhecimento, uma determinada capacidade intelectual. As nossas faculdades mentais e o quanto que nós podemos utilizar elas para direcionar os nossos impulsos, isso é o que mais nos diferencia dos demais animais, dos demais seres vivos. São as coisas que mais nos diferenciam. É notório que o ser humano é um ser singular se comparado com os outros seres vivos. Hoje em dia, né, há muita comparação do ser humano com o computador, mas o ser humano também, diferente do computador, ele é capaz não apenas de articular vários signos, mas ele é capaz de entender a que esses signos se referem. Entretanto, para o brasileiro médio, esse tipo de coisa já está algo quase que inimaginável. Diria nosso falecido professor Olavo de Carvalho. A Bíblia nos ensina que para o homem carnal, as coisas espirituais são inimagináveis. Entretanto, para o brasileiro médio, não precisa ir tão longe. Uma equação do segundo grau já é uma coisa inimaginável. Ora bolas, a matemática que é ensinada nas escolas atualmente é simplesmente um jogo de signos. A pessoa é ensinada a fazer operações como a calculadora faz, sem saber a que aquelas operações se referem. Muitas vezes a pessoa ela consegue operar muito bem a fórmula de Bhaskara, mas ela sequer sabe por que a fórmula de Bhaskara funciona. Quem dirá saber o que tudo a que coisa no mundo real tudo aquilo se refere. Meu Deus do céu, é uma coisa, nossa, é impressionante. É algo realmente assim impressionante. E como que nós podemos fazer? Cara, é preciso que nós provoquemos uma mudança brusca dentro da cultura. E eu não acredito em soluções rápidas, em soluções de curto prazo, e tampouco de soluções que partam de algum aparelho estatal. Até porque
A educação no Brasil, ela tem se mostrado ser uma tentativa insistente de fazer o rabo abanar o cachorro. No sentido de que pessoas que não são educadas estão fazendo leis, projetos de políticas públicas, projetos de políticas sociais voltados para a educação, só que essas pessoas mesmo não são educadas. O professor Olavo de Carvalho mesmo pegava vários artigos, vários textos escritos por essas pessoas, né, envolvidas no MEC, envolvidas professores de grandes universidades, e quando ele ia corrigir, tirar aquele ali a limpo, pegava em cada página mais de, às vezes, 40, 50 erros de ortografia. Era uma coisa assustadora. E você vê, cara, é na mão dessas pessoas que está a educação do Brasil. O que é preciso fazer, então? Primeiramente, nós temos que buscar a nossa autoeducação. E é muito por causa disso, na verdade, esse é o principal objetivo do Reintegrados. Trazer uma ajuda, um norte, dar um auxílio para você que está nos assistindo, para que você busque a sua autoeducação, para que pelo menos você saiba por onde começar, aonde você deve procurá-la. Por isso, eu também peço aqui a você que está nos assistindo, se esse conteúdo está sendo útil para você, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário que ajuda bastante e compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. E depois disso, o que a pessoa tem que fazer, cara? Paciência. A pessoa tem que ter paciência, tem que se tornar uma pessoa verdadeiramente intelectual e buscar ocupar espaço. Buscar ocupar espaço. Coisa que pode ser feita de algumas maneiras diferentes. A pessoa ela pode ingressar dentro do sistema educacional já estabelecido. Ela poderia fazer isso e começar a tentar fazer algo que preste ali dentro, já ia ajudar bastante gente. Entretanto, eu acho que nós precisamos de uma coisa maior. Maior no sentido de que nós precisamos criar um outro sistema. Um sistema que vai funcionar melhor do que esse. Eu estou propondo aqui uma revolução? Estou propondo um negócio totalmente novo? Não estou propondo nada disso. Eu estou propondo coisas que já foram testadas no passado e coisas que evidentemente funcionam. Se você for ver nos países que têm o maior índice de educação, cara, a educação não é centralizada no Estado como é aqui no Brasil. Então, as pessoas elas têm opções. Pessoas têm opções. Eu quero me educar, eu quero buscar minha educação através aqui dessa escola que é uma escola estatal, ou eu posso ir naquele clube de estudos, ou eu posso... Cara, tem vários meios diferentes. Nós precisamos fazer isso. E mostrar de fato o que é ser uma pessoa inteligente. Porque o que raios é o diploma? Nossa, cara, isso é um problema muito grande do brasileiro, né? E eu me impressiono bastante quando não é a ficção que copia a realidade, mas a realidade que copia a ficção. Não é aquele trecho do Policarpo Quaresma, né? Por que ele tem tantos livros sem nem bacharel? Quando eu vi isso acontecendo na vida real, acho que eu já tinha comentado isso aqui com vocês, que eu estava trabalhando na casa do pastor, e ele é uma pessoa que tem lá uma quantidade boa de livros, uma pessoa que gosta bastante de estudar, e a empregada comentando, achando aquilo um absurdo, nossa, mas que aqui tem tantos livros, ele não é um bacharel, ele não é um doutor, ele não é um professor, ele é só um pastor. Caraca, o serviço do cara também, como pastor, é ensinar coisas às pessoas, né? Nada mais natural do que essa pessoa estudar para que tenha algo a ensinar para os outros. Mas não passou na cabeça dessa pessoa isso. A propósito, não passa na cabeça do cidadão médio brasileiro de que ele precisa, para fazer qualquer coisa na vida dele, ser uma pessoa minimamente inteligente. Nossa, cara, é por isso, eu não acredito naquela frase, não acredito nela totalmente. Ela é verdadeira até a página 2, eu sei que é verdade. Entretanto, a parte em que ela é verdadeira é algo extremamente necessário, que é o quê? Precisa dizer que a pessoa que é má, ela só é má porque ela não tem conhecimento suficiente. Ela não sabe que o que ela está fazendo é prejudicial a ela mesma, então é por isso que ela está fazendo coisas ruins. Não é bem... Nós sabemos que isso só é verdade até a página 2. Entretanto, muitas pessoas que estão fazendo coisas ruins, principalmente aqui no nosso país, nós vemos que estão fazendo por quê? Porque são muito burras e não sabem como fazer as coisas do jeito certo.
Então ela vai estar recorrendo a soluções que se apresentam de forma mais imediata. Vai estar, que é o quê? Mentir, trapacear, roubar. Meu Deus, até, cara, até o consumo de substâncias psicoativas. Muitas vezes é porque, cara, a pessoa está passando por um problema muito grande na sua vida, isso acontece muito, a pessoa está passando por um problema na sua vida, o emocional da pessoa está ali muito confuso, está passando por problemas emocionais também, ela não está vendo nenhuma solução para aquele problema dela, então ela vai estar buscando uma espécie de entorpecente. Meu Deus! Cara, então, nós precisamos fazer justamente isso, buscar primeiro a nossa própria educação e aos poucos, buscar ajudar mais e mais pessoas. O amor ao próximo se apresenta aí como a única solução viável. A única solução viável. É por isso, inclusive, voltando aqui de novo, é por isso que o Reintegrados existe. Foi isso que eu, Gabriel e nossos colegas pensamos quando nós criamos o Reintegrados. E é isso também que eu acredito que vocês devem fazer. Vocês aqui que querem, de fato, fazer alguma coisa positiva. Cara, você aí que está, por exemplo, em uma igreja, você consegue algum tipo de destaque por ser uma pessoa que tem uma formação melhor, vai vendo aí como é que você pode ajudar os seus irmãos. Seja pontualmente, de forma... Cara, isso aí é uma coisa importante. Pontualmente, devagar, com paciência. Muitas vezes você vai demorar alguns meses, né, para estar fazendo isso. Dá algum conselho rápido para a pessoa. Ou, sei lá, de repente tornar-se professor de escola dominical. Só faça isso pela caridade. Se você tiver um conhecimento decente de teologia e de filosofia. Eu estou dizendo aqui pelo menos, cara, tu ter lido pelo menos assim 50 livros de teologia e 50 livros de filosofia. E para que você entenda essas duas coisas bem, tu vai ter que ter um estudo bom de literatura também. E aí também tu vai ter que manjar de Bíblia. Então, é por isso que eu estou dizendo, cara, as coisas, para que funcionem, tem que ser assim. Para que as coisas funcionem, tem que ser assim. É por isso que é um trabalho demorado. Nós não vamos, cara, conseguir fazer nada para ontem, não vamos conseguir fazer nada para amanhã. Isso é um trabalho de décadas. Mas o que precisa realmente desaparecer do nosso país é essa visão mesquinha de que basta, a pessoa não precisa se educar, basta ter o diploma. A pessoa não precisa se educar, basta, cara, basta ela conseguir dinheiro, não importa o meio. A pessoa ela não precisa, inclusive, cara, nossa, meu Deus do céu, eu não preciso ter nenhum tipo de conhecimento, não preciso ter nenhum tipo de estudo para que eu consiga progredir na minha fé. Nossa, o que é isso? A letra mata. Inclusive, olha, a pessoa tirando um texto da Sagrada Escritura totalmente fora de contexto, você vai ver o que é que Paulo está falando. Ele não está falando que o estudo é uma coisa ruim, até porque o próprio apóstolo Paulo era uma pessoa extremamente estudada, era o mais erudito de todos os apóstolos. A pessoa tira totalmente isso de contexto para justificar a sua falta de vergonha na cara, a sua cara de pau, a sua desplicência. E aí, ela vai continuar, inclusive com a sua fé, sendo uma coisa totalmente materialista e resumindo-se a um sentimentozinho de pertencimento a uma comunidade. A pessoa está prejudicando, inclusive, a própria fé com isso. Porque ela não tem a decência, cara. Nossa, eu acredito em Jesus Cristo, então eu quero saber quem Jesus Cristo é. Como é que eu vou saber quem Jesus Cristo é? Não vai ser, sei lá, eu tenho que elevar o meu cosmo, eu tenho que fazer 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos, uma corrida de 10 km, abrir os 8 portões internos, ver as 7 esferas do dragão e elevar, fazer um Kaioken 10.000 com instinto superior. Cara, não é nada disso. Tem que buscar conhecimento. Tem que buscar conhecimento. O conhecimento ele pode vir de várias formas. Ele pode te chegar
Deus ele pode te conceder o conhecimento de forma direta, ele pode te conceder. Mas ele também só vai fazer isso. Ele também só vai fazer isso se ele estiver vendo que tu quer de fato. Se você realmente quiser. E se tu realmente quiser, o que, é que você vai fazer? Você vai buscar o conhecimento de Jesus Cristo do jeito que der certo. Que vai ser, cara, perguntando pra pessoa que sabe mais do que você. Vai ser lendo livros que falam a respeito. Tendo muito amor pela Sagrada Escritura. E tendo amor pela Sagrada Escritura não é simplesmente ler ela, não é ler a Bíblia como quem está cumprindo uma obrigação burocrática, ou como quem está simplesmente, nossa, meu Deus do céu, eu vou ler a Bíblia simplesmente porque eu sou crente, e crentes leem a Bíblia. Eu não preciso entender o que está... Meu Deus do céu, cara. Não é normal as pessoas lerem e não entenderem o que estão lendo, miséria. Enquanto as pessoas não colocarem isso na cabeça, nada vai dar certo. Mas para que nós possamos mudar esse quadro no nosso país, primeiro isso tem que partir de nós. E depois deve ser construído movimentos intelectuais como reintegrados, por exemplo. E tem que ter um trabalho muito grande para que essas coisas prossigam, para que elas possam dar certo de fato. E aí a pessoa vai ter que se tornar mais inteligente ainda. É isso. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Tchau.